Pai do Senhor, igreja. Amém? Amém? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 5. O pastor abriu o culto nessa noite dizendo: quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem nos separará do amor de Deus? Que amor é esse, né? Que nós acabamos de cantar. Que amor é esse? Que amor é esse que nos constrange? Que amor é esse que não mede esforço para salvar o pecador, para salvar aquele que está perdido, né? Que amor é esse, né? Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos numa série de mensagens aí, todas as quintas-feiras, curados para servir. Amém? Nós vamos falar agora de um jovem que estava perdido, de um jovem que estava esquecido pela própria família, talvez esquecido pela própria sociedade, esquecido pelos amigos. Mais um dia, Jesus o encontrou. Jesus o encontrou, o curou, e a partir daí ele passa a servir a Jesus. Amém? Eu estou falando para você do endemoniado gadareno que nós vamos ler aqui. Amém, irmãos? Amém? Diz assim a palavra de Deus: e chegando ao outro lado do mar, a província do Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um jovem com espírito imundo, o qual tinha sua morada num sepulcro, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por eles em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não nos atormente. Porque dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E eles responderam dizendo: Legião, é o meu nome, porque somos muito. E rogavam-lhe muito que os não enviaste para fora daquela província. E andava por ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu. E saindo eles, espírito imundo, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E era quase 2.000, e se afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que estivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Então, entrando ele no barco, rogou-lhe o que era endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vá para a tua casa, para os teus, e anuncie com grandes coisas o Senhor tem feito, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilharam. Amém? Você crê que essa é a palavra de Deus? Amém, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Amém? Amém? Você pode sentar, viu? Você pode se assentar. Amém? Nós acabamos de ler aqui a história do endemoniado gadareno. E a palavra de Deus vai dizer que esse jovem, ele estava possesso de demônios. Esse jovem, ele estava perdido. Diz a palavra de Deus que nem cadeia, nem grilhões segurava esse jovem.
Esse jovem, ele estava desprezado talvez pela sua família, talvez desprezado pela sociedade, pelos amigos, como eu já disse, mas ele nunca foi desprezado por Jesus. Ele nunca foi esquecido por Jesus. E eu trago à memória a pregação da Thaís, que quando a Thaís, ela leu a história de Levi, que é Davi, ela disse da onde que Jesus estava vindo. Jesus estava vindo de muitas outras situações. E essa situação com esse endemoniado de Gadareno aqui não foi diferente. Diz a palavra de Deus um pouquinho mais para trás, que Jesus ele enfrenta uma tempestade, aí é o encontro desse jovem que estava perdido. Jesus ele enfrenta uma tempestade, ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, para ir ao encontro desse jovem, esse jovem que estava perdido. Eu quero dizer para você, como nós já anunciamos aqui, como nós já cantamos, o choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria vem. Imagine a vida desse endemoniado. Imagine a tristeza que havia no coração desse endemoniado. A palavra de Deus vai dizer para nós que ele vivia em meio ao sepulcro, que ele vivia no meio de um cemitério, que ele vivia se cortando, ele vivia aterrorizando. Mas diz a palavra de Deus que quando Jesus o encontrou, a vida dele foi mudada, foi transformada, aqueles demônios foram embora. Raciocina comigo, irmão. Como seria a vida daquele jovem? Eu parei para pensar, meditar na vida desse jovem. E o Senhor começou a falar comigo. Imagine comigo a vida desse jovem. Imagine, irmão, um jovem endemoniado, aonde ele ia, as pessoas se escondiam. Aonde ele ia, ele destruía. Ele andava pela cidade quebrando tudo. Quando as pessoas enxergavam que aquele jovem estava vindo, as pessoas fechavam os seus comércios. As crianças saíam da rua porque estava vindo um endemoniado, estava vindo uma pessoa que destruía tudo. As pessoas não queriam estar junto desse jovem. As pessoas fugiam desse jovem, porque ele quebrava tudo. Ninguém podia segurar aquele jovem. Essa era a situação desse jovem. Imagine, irmão. Agora raciocina comigo. A situação da mãe desse jovem. Imagine comigo uma mãe, ela espera um filho 9 meses na barriga, e ela cria a maior expectativa sobre o seu filho. Esse meu filho aqui ele vai ser advogado, esse meu filho aqui vai ser um trabalhador. Então a mãe ela cria uma expectativa, ela gera muitas expectativas sobre o nascimento do seu filho. E o seu filho nasce, daqui a pouco ele cresce, ele já começa a dar alguns trabalhos. E daqui a pouco ele se torna um adolescente, daqui a pouco ele se torna um jovem. E esse jovem ele começa a dar trabalho. Ele começa a destruir tudo. Na aldeia, na cidade onde ele convive, ele começa a destruir tudo. Imagine agora o sentimento do coração de uma mãe de um jovem desse. É um sentimento de tristeza. É um sentimento de angústia. Poxa, eu esperei meu filho 9 meses. E meu filho agora cresce e se torna um monstro. As pessoas não querem estar perto do meu filho. O meu filho destrói tudo. Imagine comigo, irmão, a tristeza que há num coração de uma mãe, de um jovem que vive endemoniado. Uma mãe que traz a tristeza dentro do coração em ver o seu filho perdido. Talvez você esteja passando por essa situação. Você olha para os seus filhos, você olha para os seus netos, você olha para os seus sobrinhos e você enxerga, poxa, esse menino dá tanto trabalho, poxa, esse menino aqui é motivo de vergonha para a nossa família, poxa, ele só vive nas biqueiras, poxa, ele só vive nos bar, poxa, ele só vive nos lugares errados. Talvez você esteja vivendo isso também. Talvez você já também passou por essa situação desse jovem, esse jovem que destruía tudo, que vivia quebrando todas as coisas. Talvez você já viveu essa situação também. Mas eu quero dizer para você, ao momento que você se encontrar com Jesus, ao momento que Jesus se encontrar com você, isso vai ser mudado, vai ser transformado. Foi o que aconteceu com esse jovem. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele chega à margem da praia. E logo esse jovem, ele vê Jesus, ele se aproxima de Jesus. E diz a palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui, que quando ele se aproxima a Jesus, ele já pergunta, ei, Jesus, o que viesse fazer
viesse nos atormentar, diz a palavra de Deus que Jesus ele começa a repreender os demônios. E Jesus ele pergunta qual era o nome daqueles demônios. E os demônios falam, legião, porque somos muito. Você sabe a quantidade que é uma legião? Você sabe o que significa uma legião? Uma legião, irmão, é como se fosse, por exemplo, um batalhão de guerra. Quase 6.000 homens. Isso é uma legião. Agora imagine 6.000 demônios num corpo de um jovem. O poder de destruição que tinha aquele jovem. Por isso que a palavra diz assim que nada poderia segurar aquele jovem. Mas diz a palavra de Deus que quando ele se encontra com Jesus, os demônios tremem e pedem para Jesus: Jesus, não nos expulse desse lugar. Não nos expulse desse lugar. Os demônios estavam com medo de ser expulso. Estavam com medo que talvez Jesus expulsasse eles para o inferno, que é o lugar deles. Olha só, irmãos, até os demônios tremem de medo do inferno. E muitas vezes nós falamos assim, vai para o inferno. Olha só, nós não imaginamos o que é o inferno. Diz a palavra de Deus que os demônios tremem. Até os demônios têm medo do inferno. E diz a palavra de Deus que Jesus nos permite esses demônios entrar na manada de porcos. Os demônios entram na manada de porcos, diz a palavra de Deus que eles começam a se precipitar no despenhadeiro. Expulsa os demônios daquele jovem. Aquele jovem agora está limpo, liberto, transformado. Como um dia Jesus nos encontrou também perdido, sujo, imundo, talvez endemoniado, talvez destruindo as coisas, talvez destruindo os sonhos da nossa família, talvez destruindo os sonhos da sociedade, talvez destruindo os sonhos dos mais queridos da nossa família. Um dia Jesus nos encontrou e também nos lavou, nos tirou ali, nos libertou. E Jesus fez a mesma coisa com esse jovem. Jesus agora liberta esse jovem. Agora esse jovem está liberto, esse jovem está limpo, transformado, porque Jesus o curou. E diz a palavra de Deus, mais para frente, que agora esse jovem está limpo, está curado, está transformado. Mas diz a palavra de Deus que aquela cidade, o povo daquela cidade vai ao encontro para ver o que tinha acontecido. E quando chega, encontra aquele jovem lá limpo, transformado. Diz a palavra de Deus que eles se assustam com aquela situação. Em ver aquele jovem agora limpo, transformado, liberto. Porque Jesus o encontrou. Vê agora aquele jovem agora transformado. Mas diz a palavra de Deus que toda a província, toda a aldeia, todo aquele povo pede para Jesus ir embora. Ei, Jesus, vai embora. Ei, Jesus, nós não queremos o Senhor aqui. E é isso que a sociedade quer. E é isso que a sociedade diz. A sociedade não se importa com a mudança e a transformação minha, a sua. Não se importa o que nós vivemos, não se importa a dor que nós sofremos, não se importa a situação que nós vivemos. A sociedade não se importa. Mas eu quero dizer para você que Jesus ele se importa com você. Jesus ele se importa com você. E eu estou contando essa história, irmão, para depois eu começar a pregar. Eu só estou levando você a raciocinar comigo. E Jesus salvou, e Jesus libertou. E agora a sociedade quer expulsar Jesus, porque a sociedade não aceita a mudança e a transformação do perdido. A sociedade não aceita a transformação daquele que está cego. A sociedade quer que a pessoa continue cega, que a pessoa continue perdida nas drogas, na cachaça. Mas Jesus ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Jesus ele veio para nos libertar, para nos curar, para nos transformar. Foi isso que Jesus fez comigo.
Será que foi isso que Jesus fez com você? Foi isso que Jesus fez com aquele jovem. Agora aquele jovem está mudado e está transformado. Agora a sociedade quer expulsar Jesus. Ó, Jesus, sai fora. Jesus, nós não te queremos aqui. Jesus, você não é bem-vindo aqui. Jesus, sai daqui, Jesus. E diz a palavra de Deus que Jesus entra novamente no barquinho. E aquele homem que foi salvo, aquele homem que foi curado, ele corre atrás de Jesus. E ele correndo atrás de Jesus, ele pede para Jesus: Jesus, deixa eu ir contigo. E essa é sempre a vontade de um curado, quando se encontra com Jesus, é de seguir a Jesus. É de andar com Jesus, é de ir embora com Jesus. Essa é a minha vontade, irmão. De seguir a Jesus assim, aonde for. E essa foi também a vontade desse endemoniado, desse jovem. Essa foi o desejo desse jovem, de seguir a Jesus. E aí Jesus declara para ele: ei, volta para os seus. Anuncie quão grandes coisas o Senhor tem feito por ti. Em outras palavras, ei, volte para sua casa. Vai ser o filho que você nunca foi. Vai ser o pai que você nunca foi. Vai ser o homem que você nunca foi para a sociedade. E diz a palavra de Deus que esse jovem, ele vai e começa a anunciar o evangelho em Decápole. Olha só, irmãos. É a mesma coisa que tem que acontecer comigo e com você, irmão. Um dia nós fomos achados. Um dia nós estávamos perdidos. Um dia nós estávamos enrolados no pecado, enrolados em tantas coisas. E coube ao Senhor, por sua grande e infinita misericórdia, ir lá e nos tirar do lamaçal do pecado. Da mesma forma que aconteceu com esse jovem, que eu acabei de narrar, acabei de falar aqui para os irmãos. Da mesma forma que Jesus, ele encontra com esse jovem, Jesus nos encontrou. E Jesus nos curou. E Jesus nessa noite está dizendo para mim e para você: agora vai e serve. Você já foi curado. Você já está curado. Agora o que falta é você ir servir, voltar para os seus, anunciar o evangelho. A multidão, a cidade expulsou a Jesus, mas Jesus, ele nunca vai num lugar por ir. Jesus, ele saiu daquela cidade, mas deixou um missionário lá. Deixou alguém que pregasse a palavra de Deus lá naquele lugar. Jesus, ele curou aquele homem, mas não curou sem propósito, irmão. Jesus não me curou, não te curou sem propósito. Jesus nos curou para que nós pudéssemos servir, curados para servir. Então nós precisamos servir. E esse ano de 2020, nós queremos convidar você a servir. Nós queremos convidar você a participar de algum ministério na igreja, de participar dos ministérios aí que tem aqui na igreja, como o pastor André acabou de dizer aqui. Nós participamos de vários ministérios, e os ministérios estão as portas abertas para que você possa participar, para que você possa passar a servir. O propósito de Jesus foi de te salvar e fazer você servir. Talvez outra hora você estava perdido, da mesma forma que esse jovem estava perdido. Jesus, diz a palavra de Deus, que Jesus, ele enfrentou uma tempestade. Jesus estava na beira da praia. Marcos capítulo 4, Jesus estava na beira da praia, e diz a palavra de Deus que ele estava ensinando a respeito do reino de Deus, para os seus discípulos e para algumas pessoas. Daqui a pouco, do nada, Jesus olha e fala assim: ei, passamos para o outro lado. Olha só, irmão. Jesus, ele nunca está perdido, Jesus nunca está vendido, e nada passa despercebido da presença de Jesus. Diz a palavra de Deus que Jesus fala assim: ó, passemos para o outro lado. E diz a palavra de Deus que seus discípulos entram dentro do barquinho, e quando eles entram dentro do barquinho e vai mar adentro, sabe o que acontece, irmão? O vento, a tempestade. O vento e a tempestade era forte. O barco já estava vindo a pique, diz a palavra de Deus. Mas Jesus está deitado na polpa do barco, olha só. Jesus está deitado na polpa do barco, mas diz a palavra de Deus que o vento e o mar era forte, estava entrando dentro do barquinho, o barquinho estava afundando. Agora imagine comigo, raciocina comigo, 12 homens dentro de um barquinho. O barquinho indo a pique, o barquinho afundando. Imagine comigo o desespero. Tudo isso Jesus passou para ir ao encontro
de um endemoniado, de um cara que estava esquecido pela família, um cara que estava esquecido pela sociedade, um cara que dava trabalho para a sociedade, um cara que dava trabalho para a mãe, para o pai, um cara que era motivo de vergonha para a família. Jesus vai ao encontro dessa pessoa. Talvez você olhe para o seu parente, talvez você olhe para a sua vida e fale: poxa, Jesus já se esqueceu de mim, poxa, Jesus já não tem mais prazer em mim. Mas eu quero dizer para você, Jesus não se esqueceu de você, Jesus não se esqueceu dos teus. Aquele teu filho, aquele teu neto, aquele teu parente que está lá perdido, Jesus não se esqueceu. E é capaz de Jesus encontrar com ele, curar e ele servir. Diz a palavra de Deus que Jesus ele enfrenta aquela tempestade. Eu até imagino que aquela tempestade, aquele vento, aquele mar lá, eu estou meio desconfiado, pastor, que aquele vento, aquela tempestade lá, talvez já seria aqueles demônios que estavam lá naquele endemoniado lá, que era 6.000 demônios, uma legião. Eu desconfio que talvez seja aqueles demônios que tenha agitado o mar, viu? Eu desconfio, mas Jesus enfrentou o mar, para ir ao encontro daquele jovem, daquele perdido, para que um dia aquele jovem perdido, que estava desconsiderado pela família, desconsiderado até pela sociedade, ele pregasse o evangelho em Decápole. Sabe o que significa Decápole? Significa um conjunto de cidade, de 10 cidades. Olha só, um homem que foi liberto, um homem que a sociedade não dava nada, um homem que talvez a mãe já estava deixado de lado. Esse homem anunciou o evangelho em 10 cidades, irmão. Olha só, hein, pastor? Jesus ele entrou dentro daquela cidade. Jesus ele foi expulso daquela cidade, mas deixou um missionário, deixou um pregador da palavra de Deus. Ei, Jesus deixou na sua casa, Jesus deixou no seu quintal um pregador da palavra de Deus. É você. O pastor aqui acabou de falar comigo aqui, antes do culto, o pastor falou assim: cuidado, porque você está dentro da igreja. E é por isso, irmão, que eu não prego aqui, porque eu sou um pouco pesado nas palavras, acostumado a pregar no presídio, acostumado a pregar na rua, então a gente vai direto na ferida, e às vezes não é assim, como o pastor já nos ensinou, não é assim, né? Mas, pela misericórdia de Deus, Deus nos trouxe aqui. E diz a palavra de Deus que Jesus enfrentou aquela tempestade, enfrentou aquele vento. Os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam apavorados, os discípulos estavam assim, angustiados, porque talvez o barquinho ia afundar, e Jesus está lá. Eu imagino que a água batia no rosto de Jesus, o vento balançava o cabelo de Jesus, pegava no rosto e Jesus dormindo, cochilando. Sabe por quê, irmão? Jesus estava tranquilo. Sabe por que Jesus estava sossegado? Porque foi Ele quem fez o vento, foi Ele quem fez a tempestade. Ele está no controle de todas as coisas, irmão. É Ele que está no controle de todas as coisas. Ele enfrentou o vento, Ele enfrentou o mar ali, para ir ao encontro daquele jovem, para ir ao encontro daquela pessoa perdida. Do mesmo jeito que Jesus um dia me encontrou, eu estava perdido debaixo de um viaduto, puxando carroça. Jesus foi lá e me encontrou. Aqui, me colocou aqui. Jesus um dia me encontrou, irmão. Mas será que Ele me encontrou para que eu pudesse ficar bonitinho aqui, legalzinho? Não, Jesus me encontrou para que eu pudesse anunciar o evangelho lá na minha casa, lá no meio dos meus. Foi para isso que Jesus nos curou. Foi para isso que Jesus nos curou, para que nós pudéssemos servir. E você precisa servir. Nesse ano de 2020, que seja um ano diferente. Está vendo essas cadeiras vazias? Está vendo essas cadeiras vazias? Chega nessas cadeiras aqui, e começa a profetizar assim: eu profetizo em nome de Jesus que o meu pai vai estar aqui, a minha mãe vai estar aqui, o meu filho vai estar aqui, a minha sogra vai estar aqui. Você precisa profetizar, você precisa trabalhar, você precisa servir. Porque se você trabalhar porque você servir, as pessoas vão ver e falar: poxa, a diferença, poxa, eu quero servir também, eu quero ir também, eu quero servir esse Jesus.
Foi para isso que Jesus nos chamou. Eu poderia vir aqui e falar para você tantas outras coisas, pessoas que foram curadas e passaram a servir, poxa, foi legal, foi bacana, mas o motivo de eu estar aqui é para dizer para você, você precisa servir. E esse ano de 2020 está se iniciando, porque já acabou todas as festas, já acabou, carnaval já foi, agora começa um novo ano, agora é um novo ano, e você precisa servir, você precisa falar de Jesus lá para o seu filho, você precisa falar de Jesus lá para a sua sogra, você precisa falar de Jesus lá para o seu cunhado, aquele que te dá trabalho, você precisa falar de Jesus, porque você foi um dia achado, porque um dia você foi curado, e agora você está pronto para servir, agora você está pronto para servir, para pregar o Evangelho, para falar da palavra de Deus. Foi para isso que Jesus me trouxe aqui hoje, para dizer para você, ei, você precisa servir, porque não basta a gente vir para o culto na terça, na quinta, no domingo, só louvar a Deus, só adorar a Deus, só levantar a mão e ponto final. Isso já tem bastante, já tem muitas pessoas fazendo isso, mas você não, você foi chamado para servir, você foi chamado, você foi escalado, você foi convocado a estar num exército, para batalhar, porque nós estamos em guerra, quantas e quantas pessoas estão morrendo, quantas e quantas pessoas estão perdidas, e nós, parados. Então, o ano de 2020, é um ano que você tem que colocar como propósito, ei, eu quero servir, eu quero a partir de hoje, servir ao Senhor, porque uma hora eu estava perdido, uma hora eu estava sem sentido, minha vida estava sem sentido, uma hora eu andava para a esquerda, outra hora eu andava para a direita, uma hora eu escutava fulano, outra hora eu escutava Beltrano, outra hora eu escutava o meu amigo, mas hoje eu tenho uma voz a escutar, a voz de Jesus, a quem me libertou. Você está convocado a servir, você está convocado a trabalhar. Jesus me trouxe nessa noite só para dizer isso para você, só para trazer essa palavra simples, que praticamente todo mundo conhece, que todo mundo já está calejado em ouvir, mas uma grande lição, esse homem endemoniado, esse jovem que viveu a vida perdido num sepulcro, esse jovem que não tinha quem segurasse esse jovem que talvez não tinha sonho, não tinha projeto, esse jovem nos ensina uma lição, no último versículo, que diz que ele foi para Decápolis, e começou a anunciar quão grandes coisas Jesus tinha feito por ele. Agora imagine comigo, irmão, raciocina comigo, esse jovem que estava perdido, esse jovem que se encontra com Jesus, agora ele está liberto. Agora raciocina comigo, a família já tinha esquecido, a sociedade já tinha jogado fora, agora imagine comigo a volta desse jovem para casa. Imagine comigo, ele chega no quintal de casa, abre o portão e bate na porta: mãe, pai, eu voltei. A mãe escuta a voz do filho que estava perdido, a mãe escuta a voz daquele filho que talvez para ela já tinha morrido, agora ela escuta novamente a voz do filho: mãe, sou eu voltei. Agora imagine, raciocina comigo, irmão, a alegria dessa mãe em rever o filho mudado e transformado. E agora a mãe pergunta: filho, o que aconteceu com você? E ele responde: Jesus me curou. Olha só, irmão, Jesus me curou, mãe. Agora a alegria dessa mãe em encontrar o seu filho mudado e transformado, um filho que destruía tudo, um filho que era motivo de vergonha, motivo de tristeza, agora está trazendo de novo a alegria no coração da mãe, no coração do pai, que já não tinha mais prazer naquele filho, agora já tem prazer naquele filho. Eu acho que foi isso que aconteceu também comigo. Foi isso que aconteceu comigo.
Talvez seja isso que tenha acontecido com você. Hoje a sua família olha para você. Hoje talvez a sua família olhe e fala: poxa, realmente essa pessoa mudou. Mas você tem que contar quem fez isso na sua vida. Você tem que abrir os seus lábios e contar quem fez isso na sua vida. Quem foi que fez alguma coisa na sua vida? Quem foi que te mudou e te transformou, irmãos? É isso. É isso que nós temos que anunciar. Jesus. Agora imagine comigo, irmão, a alegria naquela casa, irmão. Porque aquele que estava perdido, aquele que já estava morto, agora voltou, mudado e transformado. E agora ele está anunciando o evangelho, porque ele já começa a falar: mãe, foi Jesus que me curou. E a mãe com certeza gostaria de conhecer quem ajudou o filho dela. Porque mãe é assim. É você mexer com o filho dela, ela vira uma leoa. É você abençoar o filho dela, ela te agrada, né? Mãe é assim. Talvez ela queria conhecer a Jesus. E talvez foi conhecer a Jesus, ouviu falar de Jesus. E a vida dela com certeza também foi mudada e foi transformada. E agora ele prega para a sua família, e daqui a pouco ele vai para Decápolis e prega para Decápolis. Olha só o que esse homem está ensinando para mim e para você, irmãos. Você precisa abrir a sua boca. Você precisa falar de Jesus. Você precisa falar do que Jesus fez na sua vida. Você precisa falar do amor, quão grande amor o Senhor nos amou. Você precisa falar que Jesus, independente do que a pessoa esteja vivendo, independente do que a pessoa fez ou deixou de fazer, você precisa falar para ela que Jesus o ama. Você precisa abrir a sua boca para o seu parente, porque o seu parente, a sua família, necessita de ouvir de Jesus. Os seus precisam ouvir de Jesus. Eu estava olhando algumas reportagens, acho que os irmãos viram também algumas reportagens aí no jornal. Quantas e quantas pessoas pulando o carnaval, irmão? Rapaz, eu fiquei triste demais. Quantas pessoas pulando o carnaval? Quantas pessoas numa alegria tão passageira? Quantas pessoas se destruindo nas drogas? Quantos jovens, televisão passando, jovens cheirando lança, outros jovens lá jogados no chão como alcoólico. Olha só, irmãos, crianças pulando e se divertindo. Jesus está voltando, irmão. Jesus, ele vai voltar, e nós precisamos anunciar. Quantas e quantas pessoas, irmão, quantas e quantas pessoas perdidas, parente meu, parente seu, que precisa ouvir de Jesus. Quantas e quantas pessoas morreram esse ano aqui, esse início de ano, sem ouvir falar de Jesus. Eu estou aqui nessa noite só para falar de Jesus, só para falar de Jesus assim, ó. Quantas pessoas precisam de ouvir do nosso Jesus? Quantas pessoas precisam ouvir o que Jesus fez na sua vida, irmão? Poxa vida! Quantas pessoas precisam nos ouvir, irmãos? Não se cale, irmão. Abra a sua boca, porque Jesus está voltando. Jesus, o nosso rei, o nosso dono, o nosso proprietário, ele está voltando. Ele está voltando, irmãos. Amém?